Tá virando tradição. Toda sexta-feira tem esse quadro aqui no Bom Dia Gigante. Na Cozinha com Careca, lá ele. Vamos falar muito sobre os dois jogos do Vasco ontem. O primeiro, uma das maiores emoções da minha carreira, consegui narrar pela primeira vez e logo em São Januário, com vitória do Vasco na estreia do Campeonato Carioca. No torneio amistoso em Punta del Oeste, o Vasco teve mais um triunfo e transmissão aqui do canal Atenção Vascaínos. Vamos falar muito sobre essas duas partidas, trazer opiniões e informações importantíssimas para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Mas antes de mais nada, um recado para você que gosta de fazer apostas esportivas e se tivesse apostado no Vasco ontem, teria ganhado uma boa grana. É a 1xBet, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, e é muito simples, muito fácil. Você vai no primeiro comentário fixado, clica, faz o seu cadastro e coloca a palavra promocional Vascaínos. É fácil, Vascaínos no plural, e você vai ter a sua primeira aposta dobrada. Tudo que você colocar, multiplica por 2. E tem um detalhe, você ainda ganha um bônus extra de R$ 1.530 para te ajudar a fazer apostas esportivas, basquete, NFL, todos os esportes, tênis e até o futebol, brasileiro e internacional. 1xBet, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. A gente vai soltar a vinheta e daqui a pouco vai trazer informações importantes sobre essas duas vitórias do Vasco ontem à noite. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa sexta-feira, rapaz. Foi difícil para dormir depois de 2 jogos praticamente seguidos do Vasco em apenas um dia. Pelo menos eu não lembrava de outra situação mais ou menos parecida com essa. 2 jogos do Vasco no mesmo dia. E olha, a gente trouxe muita informação, transmissão completa aqui no canal Atenção Vascaínos. Por isso que eu sempre peço para você fazer o seguinte, nos ajudar aqui no canal. Como? E é de graça, não custa nada. Se inscreva embaixo aqui no canal, tem um botão, inscreva-se, acione também o sininho das notificações, deixe o like nesse vídeo e sempre compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar nessa sexta-feira e com muitas informações. Vamos começar falando do jogo em São Januário. E como eu disse, tive uma das maiores realizações da minha carreira. Narrei um jogo em São Januário e com vitória do Vasco, o que é mais importante. Você que não assistiu, o card está passando aqui em cima. Depois você corre lá para assistir a nossa super live, a transmissão dos 2 jogos e tem a minha narração para esse jogo contra o Boa Vista. Você está vendo fotos aí da vitória do Vasco contra o Boa Vista? O Vasco saiu na frente logo no comecinho do jogo, uma falta no setor direito, o Herediano cruzou e o Capasso deu uma voadora para fazer Vasco 1-0. O Vasco deu uma recuada, o Boa Vista teve oportunidade, o Vasco depois teve mais uma oportunidade no final numa cabeçada do Capasso na trave, mas no segundo tempo, sem modificações pelo técnico William Batista, uma jogada lindíssima pelo Vasco do lado esquerdo, o Cauã Paixão tocou para a área, o De Luca fez o pivô e aí veio de trás o Leandrinho e fez um golaço, chutando de fora da área de primeira de canhota no ângulo do goleiro André Luiz do Boa Vista, que nada pôde fazer. Vasco 2-0, o jogo foi até o final com esse placar e a vitória do Vasco na estreia do Campeonato Carioca por 2-0. Você está vendo a classificação da Taça Guanabara depois dessa primeira rodada. O Vasco é o segundo colocado, com os mesmos pontos do líder, mas por conta da questão do saldo de gols, fica na segunda colocação. O Vasco que agora joga domingo, 8h30 da noite, contra a equipe do Sampaio Corrêa no Elci Rezende, lá em Bacaxá, e a gente vai acompanhar também essa partida aqui no canal Atenção Vascaínos. E o grande destaque da noite do Vasco foi mesmo o lateral Leandrinho. Fez uma ótima partida, primeiro jogo dele como profissional do Vasco aos 18 anos, estreando e com um golaço em São Januário. E o Leandrinho que se emocionou bastante, não só na comemoração do gol, mas também após a partida. Lá na zona mista, ele falou sobre a questão da mãe, que ele perdeu ano passado, estava indo para um jogo do time sub-20, recebeu a ligação ainda no ônibus,
teve que abandonar o elenco por conta dessa questão da sua mãe. E ele dedicou o gol à mãe e falou também sobre a partida que ele fez nessa vitória contra o Boa Vista por 2-0. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade, né? Nem nos meus melhores sonhos eu acreditava que ia estrear com um golaço desse, mas fico feliz pela partida, pelo desempenho da equipe também. Agora temos outro jogo domingo, vamos descansar para tentar sair com 3 pontos domingo também. Eu passei ali pro Deluca devolveu, fui feliz fazendo um gol ali. Só tenho que agradecer a Deus mesmo pela oportunidade e os professores que acreditou no meu trabalho. Eu não sabia como é que ela curtia a comemoração, só me joguei ali no chão e agradecer a Deus e foi isso. Um momento único mesmo, que eu nunca vou esquecer desse momento. E também, após a partida, eu fui à coletiva de imprensa para conversar com o técnico William Batista, técnico do time Sub-20, que acabou treinando o time profissional do Vasco nessa estreia do Campeonato Carioca. O 4º jogo de William Batista comandando o time principal do Vasco. Ano passado, no Brasileiro, foram 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas. E esse jogo contra o Boa Vista foi a primeira vez que ele venceu, comandando o Vasco em São Januário diante do seu torcedor. E o William Batista revela que antes da partida conversou muito com Ramon Dias e fez um pedido importante para o Vasco atuando no Campeonato Carioca. Confere só. Ele falou assim, uma equipe agressiva e intensa, né? Eu falei, deixa com a gente, vamos dar o nosso melhor e tudo que a gente puder fazer para entregar isso e os 3 pontos. Fica um agradecimento a ele também, o Emiliano, o Ramon, o próprio Matos, enfim, todo mundo, a comissão está aqui, né, a diretoria, por todo o suporte no jogo. Acho que fica a agressividade do time, o empenho dos jogadores. A gente pegou um clube que está treinando já quase 2 meses, a gente enfrentou eles na preparação da Copa São Paulo no início de dezembro, então a equipe que está com mais laços de treino, está com mais ritmo de jogo, por ter feito mais amistosos. E em algum momento ali que a gente não conseguiu pressionar em bloco alto, até pelo ritmo nosso ainda, pelo retorno recente, os jogadores tiveram um grande empenho, grande dedicação, grande esforço para se manter resiliente dentro do jogo e ganhar os duelos que precisavam ser ganhados, né? Então acho que fica a boa partida do Leandrinho, de alguns outros jogadores da base também, e é claro que saber que isso é só o início, que tem muita coisa para acontecer na vida de todos eles. Falamos muito do Vasco no Campeonato Carioca, mas o time principal foi disputar um amistoso. Na verdade, um torneio amistoso que está acontecendo lá em Punta del Este, no Uruguai. O time enfrentou o São Lourenço da Argentina, o time do Papa, o time argentino que já foi campeão internacional e também campeão argentino. É um time grande na Argentina e o Vasco conseguiu uma vitória por 1-0. Você está vendo fotos da vitória do Vasco, um jogo muito ruim tecnicamente, mas o Vasco conseguindo se superar depois de fazer uma pré-temporada. É o primeiro jogo da equipe e no segundo tempo, uma jogada pelo lado direito, o Eric Marcos fez um cruzamento perfeito e o zagueiro Léo, que entrou no meio-campo, de cabeça fez Vasco 1-0 e deu números finais essa partida. Vasco 1, São Lourenço 0 e o Vasco, inclusive, levantou a taça Pablo Guinhazu, nomeada pela diretoria dessa competição. E depois dessa vitória, eu pedi para o nosso analista, Jean Faísca, que participou da transmissão do jogo, para fazer um pouco de uma análise dessa vitória do Vasco. Valeu pelo resultado, mas a atuação não foi tão boa assim. Né, Jean? Conta pra gente, salve aí! Salve Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E o elenco principal do Vasco ontem conseguiu arrancar uma vitória lá no Uruguai, frente à equipe do São Lourenço, e conquistou o troféu Guinhazu. E olha, torcedor, que pelo nível que o jogo foi pegado, eu acho que esse nome do troféu aí ficou bem entregue. Aliás, houve um equívoco, que o troféu era Guinhazu, porque ele tinha jogado com essas 2 camisas. E na verdade isso não aconteceu, ele nunca jogou com a camisa do São Lourenço. Falar da equipe do Vasco, o técnico Ramon Dias foi conservador, fez as estreias aí do Robert Rojas na lateral direita, do João Vitor na zaga e do David lá na frente. Mas tecnicamente, na primeira etapa, o Vasco foi um deserto de ideias. Uma equipe que não conseguiu trocar 3 passes, uma equipe que não teve uma transição rápida, uma equipe que ofereceu pouquíssimo perigo ao goleiro do São Lourenço. No primeiro tempo, apenas uma cabeçada do João Vitor, que teve na origem uma bola parada, acabou sobrando para o Rossi. Ele tocou no Paulinho, ele cruzou, o João Vitor cabeceou, a bola acabou batendo no goleiro do São Lourenço. No segundo tempo, o técnico Ramon Dias fez a substituição que mudou a história do jogo. E olha que ele mudou vários jogadores no intervalo, e mudou o esquema também e acabou adotando o 3 zagueiros. Só que a qualidade nada substitui. E o Payet ontem chegou e acabou virando o dono do jogo.
com passes, com domínio, achando jogadores. Teve uma hora que ele deu um toque de letra do Piton, que o Piton até demorou para arrancar, ficou meio na dividida com o jogador de São Lourenço. Mas, enfim, dentro do deserto de ideias que é esse elenco do Vasco ainda, dentro da pobreza técnica que é esse elenco, o Payet não pode ficar de fora. Já passou da hora do Ramon Dias arrumar um lugar para ele. E eu fico muito tranquilo em pedir essa vaga para o Payet, porque no passado eu ficava batendo na tecla que era um jogador que estava contribuindo muito pouco, principalmente pela questão física. Agora que ele foi atrás, correu, mudou aí o seu perfil físico, ele precisa se titular. No mais, é muito daquilo que a gente viu ano passado. Um Verratti lá na frente isolado, um meio de campo com esse tripé de volantes que dá pouca intensidade e tem pouca técnica. Enfim, não foi legal. Valeu pelo resultado. A gente espera que, com o entrosamento desses novos jogadores, com os novos contratados e com novas contratações, essa equipe pode e deve evoluir mais. Porque da maneira que foi ontem, principalmente no primeiro tempo, ainda não está legal. E outro recado importante para você ligado aqui no Bom Dia Gigante. Você que quer fazer uma graninha extra, eu vou te dar uma dica. Entre em contato com a Tornado Têxtil. Tá aqui o endereço deles. É uma loja em Nova Friburgo que vende matéria-prima para fazer confecção de moda íntima masculina, feminina e fitness. E é muito tranquilo porque a Tornado Têxtil te dá todo o suporte para poder fazer esse tipo de confecção. Entre em contato com eles através do Instagram e a Tornado Têxtil dá todo o suporte para poder fazer confecções de moda íntima masculina, feminina e também fitness que rende um bom dinheiro. E agora eu vou trazer ele, Flávio Dias, que esteve lá, na verdade está lá em Punta del Oeste, cobrindo essa pré-temporada do Vasco e vai falar agora nesse Bom Dia Gigante um pouco de como foi essa partida e principalmente trazer a palavra do Emiliano Dias, que conversou com a imprensa após a partida. Conta pra gente, Flávio, bom dia! Bom dia, Emerson, bom dia para você e para todos ligados aqui no Bom Dia Gigante. O Vasco começou com o pé direito a temporada 2024, vencendo o São Lourenço de Almagro por 1-0. Gol de Léo Pelé aos 30 minutos, gol de cabeça depois do cruzamento de Eric Marcos. Uma vitória importante porque dá confiança. Não foi uma atuação assim, muito pelo contrário, uma atuação até um pouco decepcionante. Mas a comissão técnica do Vasco reconhece que os jogadores estão passando por um período de cansaço, de muita exigência, todo mundo se esforçando demais e que é normal o time ainda ter muitos problemas, ainda mais nas primeiras partidas. Mas Emiliano Dias, que falou com a imprensa depois do jogo, foi bastante claro. Vencer é bom, é claro, não dá para exigir em função de todos os trabalhos fortes, mas vencer é o espírito do Vasco. Vitória do Vasco no Rio, vitória do Vasco da Gama aqui no Uruguai, vencer é sempre bom. Bom lembrar, isso foi lembrado. O Vasco no ano passado, no Campeonato Carioca, estreia contra o Madureira empatando em 1-1 e perde para o River Plate por 3-0 também no início da temporada. Agora não, 100% de aproveitamento. Não jogando bem, sim, mas vencer é importante. Não é isso, Emiliano? Não, buscar a forma hoje é muito difícil, porque os caras ontem fizeram um trabalho físico bastante importante. Hoje a vitória dá confiança, dá tranquilidade. O Vasco se tem acostumado a ganhar. Então isso é muito importante para nós hoje. Na entrevista foi perguntado sobre a questão dos 3 zagueiros. Ele falou que é uma alternativa, sim, do time jogar com 3 zagueiros, elogiou a entrada de Léo Pelé. E quando perguntado sobre a presença de Puma Rodrigues como volante, sim, Puma chegou a jogar como volante, não fez uma boa atuação. Se essa posição estava vaga, ele disse que sim, está buscando jogadores para essa posição. E eu fiz, então, questionamento direto. Gustavo Cuéllar é um jogador que interessa? Vocês realmente querem? Foi assim que Emiliano Dias respondeu à reportagem do canal Atenção Vascaínos. Gustavo é um jogador de seleção, um jogador de hierarquia. Nós trabalhamos com ele e sabemos o que pode dar. Ojalá pueda venir para Vasco. Eu sei que é um profissional, é uma pessoa extraordinária. Então, não depende de nós.
É isso, Emerson. Sexta-feira, ainda sem a programação definida. A princípio, o treinamento para aqueles que não jogaram o tempo todo, mas deve ter uma atividade também para aqueles que jogaram, regenerativo. O Vasco faz seu antepenúltimo dia de treinamentos nessa sexta-feira. Sábado faz um apronto. Domingo encerra sua participação na pré-temporada aqui em Punta del Este, no Hotel Solanas, enfrentando à noite o Clube Atlético Maldonado. O Vasco ganhou o troféu Guinha Azul. Primeiro título, depois de muito tempo, ganhou sim um troféu que é sempre muito importante. Sem nenhum problema médico, Paulinho acabou tomando uma pancada, mas tudo ok, segundo o médico Gustavo Caldeira. A gente vai trazer logo mais no News, mais informações, mais notícias. Vamos trazer mais detalhes dessa entrevista de Emiliano Dias, que falou depois da partida contra o São Lourenço. Valeu, Emerson, um grande abraço a você, fiquem bem, bom dia, tchau. Valeu, Flávio, obrigado pelas suas informações e mais uma dica importante para você ligado aqui no Bom Dia Gigante. É a Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. A Pompador é uma loja no Shopping Barra Square, na Barra da Tijuca, e você pode comprar presente para todas as pessoas que você gosta. E é muito fácil porque vende produtos importados, perfumes, relógios, joias, e a Pompador também tem um atendimento de primeiro nível para te ajudar a comprar um presente muito legal para as pessoas que você gosta. Entre em contato com a Pompador, tá aqui o endereço e também no Instagram. E para fechar esse Bom Dia Gigante, eu quero agradecer a você que esteve com a gente na super live do canal Atenção Vascaínos. Você que não teve, faz o seguinte, se inscreva no canal, acione também o sininho das notificações, deixe o like nesse vídeo e sempre compartilhe, porque ajuda bastante a chegar a outros vascaínos. Siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram e também no TikTok. E também tem o nosso segundo canal Ave Mais. Teve a Corda Vascaína com o nosso Jean Faísca, fazendo uma análise muito legal dos 2 jogos do Vasco. O card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir, que com certeza você vai ficar muito bem informado com uma opinião embasada do nosso Jean Faísca. Mais uma vez, um grande beijo, um grande abraço a todo mundo que mandou mensagem, parabenizando o canal Atenção Vascaínos por essa transmissão diferente no jogo em São Januário, no local, e também no jogo no Uruguai, também no local, com transmissão exclusiva aqui no canal. Tamo junto, grande abraço, ótimo restante de sexta-feira. A gente volta a qualquer momento aqui no canal. Grande abraço, valeu, fui! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!